Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos falar das crianças da nova era. Quem são essas crianças superdotadas, como eu digo, né? Que vêm aqui com um aprendizado enorme, que vêm aqui nos ensinar muitas coisas. Então, quem aí já não ficou assim, ó, de boca aberta para o seu filho, para uma criança que solta, né, aquelas respostas assim maduras, aquelas coisas, e você olha, nossa, é só uma criança e tem resposta para tudo, sabe tudo, né? Então, por quê? Porque são crianças evoluídas. E como lidarmos com essas novas crianças? Então, muitas vezes nos pegamos nisso. Mas a minha criação foi assim e não é a mesma coisa, lidar com meu filho não é a mesma. Então, como lidar com os nossos pequenos da nova existência, essa nova era, né? Muito mais crianças evoluídas. Então, me chamo Suzy Pacheco, sou terapeuta holística e eu quero trazer aqui para vocês, né, como lidar com essas crianças da nova era. Essas crianças índigo, crianças violeta, arco-íris, cristais, né, que a gente muito vê falar na época de hoje. Então, quem são essas crianças realmente? Quando você olha para o seu filho, como que você visualiza o seu filho? Como lidar com essas crianças, né, que veio assim com um conhecimento enorme? Então essas crianças nada mais é do que nós já fomos, né? Então por quê? Porque o que é o nascimento? É evolução. Então só que essas crianças elas estão vindo com uma evolução superior à nossa. Isso quer dizer que elas já passaram por muitas vidas, né? E elas são muito mais evoluídas que nós fomos. Então a gente passa por essas reencarnações para aprimorar o nosso conhecimento, o nosso amor por nós mesmos, né? Para melhorarmos como seres humanos. E essas crianças, elas têm exatamente isso, né? Essas crianças índigo, cristal, elas são o quê? Essa evolução, essa etapa de evolução. Então elas são crianças muito mais espertas, com muito mais... Por quê? Porque elas são velhas almas, que a gente chama. Então elas são crianças, mas com um espírito muito mais antigo, muito mais velho, que já experienciou, já veio em várias reencarnações aqui, né, para esse planeta Terra, né? Então elas têm um conhecimento tão grandioso exatamente por isso, porque elas vieram, né, pelo planeta Terra, elas já passaram por aqui várias e várias vezes. Então por isso que a gente chama crianças da nova era, né? Porque é tão difícil às vezes de lidar, Suzy, com o meu filho, com essas crianças. Então eu me aprofundei mais sobre tudo isso com a minha filha, porque eu não sabia lidar, como é que eu vou lidar com ela, como é que a gente vai, né? Então a gente, quando olha para os nossos filhos, a gente tem que ver que eles são diferentes da nossa criação. E isso tá tudo certo, isso tá tudo bem. Porque nós também fomos criados diferente que nossos pais foram. Nossos pais foram criados diferente que os avós foram, né? Então a gente vem aqui não para sempre fazer, o meu pai me ensinou assim, eu tenho que passar isso para o meu filho da mesma maneira. Não, nós estamos aqui por um processo evolutivo e aquilo que funcionou para mim não funciona para minha filha. Mas a única coisa que a gente precisa é evoluir junto com essas crianças, porque senão eu não vou saber lidar com elas. Por quê? Porque o conhecimento delas é mais avançado que o meu, né? Só que elas estão aqui como nossos filhos também para evoluir mais, para crescerem mais. E se eu sou mãe, se você é mãe, é pai dessa criança, você também precisa evoluir junto com essa criança para conseguir conduzir essa criança da melhor maneira possível. Por quê? Porque a gente vê o quê? Uma educação que já está, né, como diz assim, uma educação que não avança, né, que hoje o que a gente faz? A gente coloca conhecimento a goela abaixo do nosso filho, só que aquele conhecimento que ele está tendo, ele já tem do registro arcástico dele, ele já sabe. Então nós pais precisamos aprimorar, nós professores precisamos nos aprimorar. Por que nosso filho não consegue ficar parado numa sala de aula, não consegue ficar quieto durante uma aula? Porque o que o professor está passando ali, a forma que o professor está conduzindo aquela aula, muitas vezes para ele não tem mais sentido. Porque lá no inconsciente dele, ele sabe que ele já tem aquela experiência, ele já vivenciou aquele conhecimento.
Então a gente precisa estar sempre nesse processo de busca e expansão para conseguir conduzir nossos filhos da melhor maneira possível, não é mesmo? E assim é nós, como pais. Nós precisamos estar adquirindo conhecimentos, dinâmicas diferentes de brincar, de trabalhar, de ensinar nossos filhos para que eles tenham mais paciência. E aí eles são crianças imperativas e aí o médico vai lá e dá remédio porque ele é imperativo. Mas será que realmente essa criança é imperativa? Ou ela é uma criança super evoluída e aonde a educação que ela está recebendo não tem congruência com a evolução dela? Isso, pais, não quer dizer que porque o meu filho é da nova era, um filho índigo, cristal, arco-íris, violeta, que eu não vou ensinar. Eu vou deixar ele fazer o que ele quer. Se ele quer riscar na parede, eu vou deixar que ele risque na parede. Ah, porque ele é uma criança evoluída. Não, negativo. Essa criança, ela veio aqui para aprender e ela precisa limite. Ela precisa sim ter limite. Ela precisa saber o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que não é ético, o que é moral. Essa criança precisa ter sim limite. Eu não posso deixar que meu filho faça tudo, porque ele é uma criança da nova era. Não, eu preciso ensinar, eu preciso educar o meu filho, eu preciso ensinar a ele a respeitar os outros, a ele compreender que por ele ser uma criança, né, especial não seria, como é que eu vou dizer, uma criança evoluída, não quer dizer que ele tenha que desfazer as outras. Porque essas crianças, elas vêm com uma missão muito maior, uma missão de nos ensinar a ter um olhar diferenciado. Ela pode ver o que elas carregam, essa coisa da sustentabilidade muito maior com elas. Eles defendem os animais, eles defendem as diferenças, isso para eles não existe. A minha filha mesmo, para ela não tem preconceito contra nada e ela tem pavor de ver uma pessoa que tenha preconceito, mas isso é porque ele já nasce nessa nova conceito de nos ensinar a fazer aquilo que a gente sempre precisou fazer e nunca fizemos. É amar uns aos outros como a nós mesmos. E essas crianças vêm nos ensinar exatamente isso. É nos amar uns aos outros como nós nos amamos, é respeitar as diferenças, é respeitar o ser humano, é respeitar a natureza, é respeitar os animais. E é tão lindo que essas crianças vêm com esse novo conceito da alimentação, né? Então pode ver que eles vêm com um conceito de alimentação, né, mais natural, e nós ainda modificamos essa criança para o nosso conceito. Tem que ver que essa criança, ela nasce com tudo isso, mas ela é modificada conforme o ambiente onde ela nasceu. Então, se ela nasce numa família desequilibrada, numa família preconceituosa, numa família onde a alimentação, né, é uma alimentação não é muito natural, uma alimentação de qualquer maneira, ela vai se adaptando àquele ambiente e ela vai perdendo um pouco de tudo essa evolução que ela veio. Então essa criança espiritualmente ela começa a regredir em vez de evoluir, né? Então pare e analisa o seu filho, pare e analisa como é o seu ambiente familiar para receber essa criança, para receber essa nova criança. Então, quando a gente olha para os nossos filhos da nova era, esses filhos tão inteligentes, tão espertos, tão evoluídos, é claro que eles são diferentes de nós e precisamos respeitar, assim como nós fomos diferentes dos nossos pais e precisamos respeitar isso. Mas precisamos dar limite, precisamos ensinar, precisamos educar, mas olhando para eles e simplesmente ensinando o que é certo e o que é errado. E despertando cada vez mais essa criança para ela evoluir. Mas para essa criança evoluir, eu preciso também evoluir. Bingo! Porque se eu não evoluir, essa criança vai ficar nesse estaca zero. E tudo isso que ela nasceu para nos ensinar, aprenda com seu filho. Não é porque achar que você é mais velho, você sabe tudo. Olha para o seu filho e aprenda. Mas se colocando no lugar de mãe, de pai, sim. Porque isso a gente tem que respeitar essa hierarquia. O nosso filho tem que saber respeitar que nós somos os pais deles. Mas, olha, aprenda com seu filho no seu dia a dia.
e faz com que o seu filho possa olhar para você, admirar você e aprender com você, conduzindo da melhor maneira possível. E isso é o mais lindo, é o mais bonito de tudo. Isso são as crianças da nova era. Então, cuidado para você não deixar o seu filho uma máquina, um robozinho da medicação, para que ele fique quietinho ali. Ah, não, mas ele tem hiperatividade. Será que realmente ele tem hiperatividade? Ou simplesmente aquela vida que ele leva ali não condiz com o grau de evolução que ele veio? Então, olhe para o seu filho primeiro, dê amor ao seu filho, dê carinho, dê atenção, aprenda a olhar para ele, aprenda a analisar o seu filho, aprenda a trazer o seu filho para perto de você, aprenda a dizer para o seu filho que ele possa confiar em você, que você é o melhor amigo, a melhor amiga dele e que ele possa confiar, que ele possa contar com você, em vez dele ter medo, porque muitas vezes eu atendo crianças aqui em consultório que tem medo dos pais, tem medo de falar para os pais o que sente, de dizer, porque os pais só brigam, porque os pais dizem que a criança mente o tempo inteiro, porque eu não acredito, meus pais não acreditam em mim. E é triste de ver uma criança dizer, meu pai não acredita, minha mãe não acredita em mim. Olha o que você está colocando na cabeça dessa criança, que você simplesmente não confia nela. O que eu sempre digo à minha filha? Filha, tudo que você disser, a mãe confia em você. Então sempre fale a verdade para a mãe, porque a mãe confia em você. Eu quero ser a tua melhor amiga, confie na mãe, porque a mãe sempre vai querer o teu melhor. E quando a mãe falar não, é porque eu quero o teu melhor. Quando a mãe disser isso não pode, eu não estou dizendo porque eu sou ruim, porque eu não gosto que você faça as coisas ou sei lá o que. Eu estou dizendo isso porque eu quero te amar, te proteger, porque eu vivenciei, eu experienciei essa vida aqui e eu sei os perigos que tem a vida. Então eu estou te dizendo não por isso. Não é só de olhar para a criança e dizer não pode. Ela vai dizer não posso por quê? Então explique para o seu filho por que ele não pode. Converse com o seu filho e aí ele vai entender você. Aí ele vai compreender os limites que você está colocando. Mas o que os pais dizem? É não e pronto. Como não e ponto? A criança não entende que é não e ponto. Ela quer compreender por que é não. Não é mesmo? Aí tu pega uma criança evoluída, que na verdade, espiritualmente, ela é muito mais velha do que você, ela tem muito mais experiência do que você e você só diz não e ponto. É claro que ela não vai te obedecer, é claro que ela vai fazer birra, é claro que essa criança vai demonstrar na agressividade qualquer. Então, olhe para o seu filho e compreenda e diga o porquê do não. Fale, traga ele para perto de você e não afaste seu filho de você, porque a gente está vendo muitos pais afastando ou fazendo tudo pelos filhos, sufocando, vivendo a vida dos filhos, colocando o filho numa redoma de vidro para que ele não sofra. A vida é para ser experienciada e infelizmente essa criança uma hora ou outra vai experienciar essa vida. Então ensine, eduque, não coloque ele numa redoma de vidro, não vive a vida por ele, simplesmente ensine, explique, diga o que é certo, o que é errado. E aí você vai saber lidar com essa criança da nova era, com essas crianças índigo, cristal, violeta, arco-íris, que estão vindo aí com uma evolução linda, que tem muito para nos ensinar. Mas se nós viemos como pais, é porque temos a capacidade de também ensiná-los. Pense nisso. Então, se você gostou, se você tem filho, comente aí como que você lida com seu filho. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, curte aí. Um grande beijo de luz, eu amo vocês. Namastê!